Acolhemos com muita alegria os irmãos que estão conosco nesta noite com o propósito de adorar, de prestar o nosso culto a Deus. Acolhemos também as pessoas que estão nos assistindo pela internet e possam também ser abençoados com as mensagens dos hinos, com a mensagem da palavra de Deus, e que esta semana, este domingo, seja o início de uma semana de muitas bênçãos, de muita alegria. E vamos iniciar ouvindo a palavra do Senhor, a palavra de Deus, lendo no livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, no capítulo 13, apenas os 3 primeiros versículos. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Nós vamos nos colocar de pé para o cântico do hino que está anunciado. Vinde, cristãos, cantai. É um convite para que todos cantem o louvor ao Senhor. Coloquemos de pé ao som do órgão. Invocatória, e eu queria pedir ao diácono que viesse aqui para que a Quitéria fizesse essa oração inicial. Ela está aqui nos meus bancos. Vamos no... Pai querido e muito amado, que privilégio que nós temos, Senhor, de te conhecer, de saber que Tu és o Deus de amor e de misericórdia, que nos amas, e é por isso que nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te adorar, para Te louvar.
Abençoa, Senhor, este culto, abençoa o pastor que vai nos trazer a mensagem, que esta mensagem fale alto aos nossos corações. Guia os nossos passos, Senhor. Abençoa-nos durante esta semana, que andemos contigo, que tu não te afastes de nós, Senhor. Venha ao nosso encontro, Pai. Nós precisamos de ti. Tu sabes porque tu nos amas e tu nos conheces. Louvado seja o teu santo e bendito nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. O texto que nós lemos de Atos, no capítulo 13, mostra como a igreja de Cristo obedece. No versículo 3, a Bíblia diz que eles, jejuando e orando, abençoaram a Barnabé e Saulo e os enviaram. É assim que nós conhecemos a vontade de Deus. É assim que nós conhecemos os seus planos para as nossas vidas. Jejuando, orando e com o coração à disposição para obedecer. Nesse momento de culto nós podemos buscar o nosso Deus em oração pessoal, introspectiva. Cada um de nós certamente traz consigo motivos, angústias, tristezas, crises, todo o pecado e o mal que tentam nos afastar de Deus, nos distanciar da sua vontade, mas jejuando e orando, nós encontramos a graça, a misericórdia e a restauração para cada um de nós, pessoalmente e individualmente, e também juntos, como um só corpo, como edifício de Cristo, nós perseveramos assim, em oração, em jejum. Vamos nos recolher
nesse momento de oração silenciosa e pessoal, vamos orar a Deus, nos colocar na presença dEle, confessar os nossos pecados, colocar aos pés da cruz tudo aquilo que tira a nossa paz, com a fé e a viva esperança de que o Espírito Santo dEle está conosco, nos ouve e trabalha em nós. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai eterno de amor e graça, na Tua presença novamente, nós queremos com humildade pedir que o Senhor, assim como mostrou aqueles irmãos daqueles tempos, também nos mostre a Tua vontade, ó Pai. Nós queremos conhecer os Teus planos para nós, como igreja do Senhor, e mais do que isso, ó Deus, queremos Te obedecer. Sabemos que temos, ó Pai, o livre acesso ao Teu coração, conquistado por Cristo na cruz. Aquele véu que separava o homem da Tua presença foi rasgado de alto a baixo. E hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos, estar na Tua presença, viver na Tua presença, ó Deus. Obrigado por esse privilégio. Ó Deus, também queremos, nesse encontro contigo, nesse momento de culto, de adoração, dizer a Ti, querido Deus, que nós somos pecadores, somos fracos, medíocres. Ó Deus, nós precisamos da Tua graça, nós carecemos do Teu perdão, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, lava-nos com o Teu sangue, purifica as nossas mãos e o nosso coração, para que nós possamos habitar na Tua presença. Ó Deus, cobre também os nossos lares com o Teu sangue, os nossos casamentos. Abraça os nossos filhos e filhas, pais e mães. Ó Deus, coloca os Teus anjos acampados ao redor dos Teus filhos, livrando do homem mau e das armadilhas de Satanás. Coloca, Senhor Jesus, no nosso coração a chama acesa do amor e da graça, para que onde nós estivermos, nós sejamos fiéis a Ti, e também, ó Deus, servos do reino que nos foi dado como herança, que nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, nos nossos afazeres diários, ó Deus, o Teu amor e a Tua luz brilhe sobre os nossos rostos, e que nós possamos assim mostrar, ó Deus, através das nossas vidas, o grande amor de Deus, o amor que sustenta o universo e que quis habitar em nós. Ó Deus, por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador e o nosso Rei amado, é que nós oramos. Amém. Amém. Vamos todos nos colocar de pé, queridos irmãos e irmãs, e vamos juntos cantar este hino, Se Queres Forças na Fraqueza. E enquanto nós cantamos a Deus este hino, também podemos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e ofertas, lembrando o que a palavra de Deus diz: Deus ama quem dá com alegria.
Sente-se, por favor. A nossa igreja tem a alegria hoje de apresentar novos membros, pessoas que foram tocadas por Deus e trazidas para esse rebanho. E o conselho da igreja entendeu por bem recebê-las na membresia desse corpo. Então eu quero convidar, está ali em cima na galeria, o Rafael. Que o Rafael possa vir aqui, Rafael, para a gente te receber aqui. Quero convidar o Dino, a Andréia e a Gabriele também. E o Murilo e a sua família. Murilo, podem vir aqui também, por favor. Pode ficar aqui. Queridos irmãos, cada um de vocês vem de uma história. Deus tem trabalhado e agraciado vocês e dado a vocês a esperança da vida eterna através dos méritos de Jesus Cristo. E nós estamos felizes que nesse instante da vida de vocês, Ele os trouxe para fazer parte desse rebanho. O rebanho é do Senhor Jesus e nós somos servos dEle, irmãos em Cristo, e chamados para viver olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Os irmãos vêm de outras igrejas, e agora nesse instante nós louvamos a Deus por essas igrejas, nas quais vocês conheceram Jesus, fortaleceram sua fé, professaram, confessaram ao Senhor, e vidas preciosas que vocês tiveram lá, e que estão lá, levando também a mensagem salvadora e transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Então louvamos a Deus pelas igrejas das quais vocês vieram. Mas nesse instante aqui estão vocês, aqui estamos todos nós, para caminhar juntos e levar adiante essa tocha brilhante da boa notícia de que Jesus salva todo aquele que nele crê, perdoando os seus pecados. Vocês são bem-vindos. O Conselho da Igreja tomou a decisão de recebê-los, porque essa é uma competência do Conselho, mas todos nós, a Igreja inteira, se sente muito feliz em receber vocês. Nós vamos orar a Deus. Eu vou convidar alguns irmãos a virem aqui, circundar aqui esses nossos queridos. Podem vir aqui nesse momento de oração. Senhor, nós te damos graças por essas vidas preciosas. Pessoas por quem Jesus Cristo morreu, que ouviram e entenderam e foram convertidas a Jesus Cristo pelo Evangelho. Ó Deus, nós te damos graças porque agora, nesse instante, eles estão aqui conosco, trazidos pelo Senhor, para juntamente com nós que compomos esse rebanho, termos a companhia deles na comunhão dos santos e na tarefa do testemunho dessa boa notícia, que Jesus Cristo é. Pai, pedimos a bênção do Senhor sobre estes lares, que o Senhor proteja e que a providência do Senhor sustente esses lares. Pedimos a Deus que a graça salvadora de Jesus Cristo esteja cada dia mais presente e cada dia mais transformadora na vida dessas queridas famílias. Ó Deus, ajuda-nos a entender juntos o caminho do Senhor, a caminharmos por ele com alegria, a servirmos desta maneira.
E ajuda-nos, ó Deus, a todos nós termos sempre os nossos olhos firmes e fitos no nosso Salvador, Senhor e Redentor Jesus Cristo. No nome de quem, com muita alegria, nós oramos. Amém. Bem-vindos, irmãos. Por favor, recebam os nossos irmãos, todos nós. Nós aproveitamos para convidar para vir aqui à frente agora a nossa irmã, missionária Renata. Renata está ali. E além da Renata, é a Ana Paula. Ana Paula também, né? Vai estar aqui. E as crianças que têm entre 2 e 7 anos, por favor, podem vir para frente também. As crianças menores, elas precisam da companhia dos pais, de um dos pais pelo menos. E as crianças de 8 a 11 anos, no dia que nós temos ceia do Senhor, nós queremos que as crianças permaneçam com seus pais, aqui mesmo no templo, no dia da ceia. Então, nós demais, de 2 a 7, podem vir. Podemos orar. Geraldo, você pode nos conduzir em oração, em gratidão pelas ofertas, por favor. Senhor que estás no céu, muito obrigado por esses dízimos e ofertas. Cuide e abençoe para que ele seja investido da melhor forma possível para a sua glória e honra. Amém. Senhor, cuide e abençoe também a mensagem para os pequenos. E muito obrigado por mais um dia de vida. Em nome do seu Santo Filho, que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Vamos voltar a abrir as nossas Bíblias nesse capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. E vamos ler na sequência agora a partir do versículo 4. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, e era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Esse trecho da palavra de Deus mostra para nós o poder da ressurreição de Jesus Cristo, que está vivo e presente na igreja de Jesus Cristo. E a igreja vai adiante por causa disso, dessa presença
dinamizadora e transformadora que Jesus Cristo exerce sobre a sua igreja. Quando lemos esse texto, nós lemos que a igreja daquela cidade importante, a cidade de Antioquia, ouviu e atendeu a orientação de Deus, enviando pessoas para levarem a mensagem de Jesus Cristo para além daquelas fronteiras. Então eles enviaram a Barnabé e a Saulo, que levaram consigo João, também chamado de Marcos. E orientados por Deus, eles navegaram para Chipre, chegaram a Salamina, e ali anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Continuavam eles adiante, tendo atravessado toda a ilha até Pafos, outra cidade daquela ilha. E ali eles encontraram 2 homens parceiros. O primeiro que nos é apresentado é um judeu, o segundo é um romano. O judeu nos é apresentado como sendo mágico, falso profeta. Era um enganador. Como aqueles que, usando de truques e mentiras, há muitos por aí, inclusive hoje, e naquela época então. Muitos ganhavam a vida assim, enganando as pessoas, contando histórias falsas, que agradavam aos ouvidos do homem, mas não tinham nada a acrescentar à vida humana. Elimas Bar Jesus, que era o nome judaico dele. O outro nome que nos é apresentado é desse romano chamado Sérgio Paulo, que tinha uma incumbência do Senado romano de cuidar daquela província romana, onde eles estavam. Então era um homem de grande responsabilidade, era um homem de grande habilidade, de certa inteligência, era um homem que nós notamos que procurava a verdade. E no seu anseio de encontrar a verdade, e de encontrar uma verdade que de fato preenchesse a sua vida, ele estava se deixando levar por essas histórias mentirosas desse Elimas. Então, os missionários chegam até eles, e Deus abre uma porta para que esses 2 homens ouçam a mensagem do Evangelho, uma mensagem verdadeira e transformadora. Elimas, o falso profeta, percebe que aquela mensagem é melhor que a história dele. Então o que ele tenta dissuadir o procônsul de ouvi-la, atrapalhar que Sérgio Paulo consiga dar atenção àquilo. Mas Sérgio Paulo estava interessado em ouvir aquilo. Havia algo que o levava a pedir que Paulo e Barnabé explicassem para ele aquela história sobre Jesus Cristo. Quando nós olhamos essa realidade que o texto bíblico nos apresenta aqui, e pensamos no nosso mundo hoje, passados esses 2000 anos que nos separam desse registro,
nós somos levados a pensar no nosso mundo e perceber que essas duas pessoas que estão representadas aqui, Elimas e Sérgio Paulo, estão presentes hoje. Estão vivas hoje, com outros nomes, mas estão por aí, ao nosso lado. Nós vivemos num mundo onde há pessoas que tentam enganar outras. E tristemente, mesmo dentro dos chamados arraiais evangélicos, nós encontramos falsos profetas, que de evangélicos não tem absolutamente nada. Fora dos chamados arraiais evangélicos, a situação é igualmente ruim ou pior. Mas nós também encontramos pessoas como Sérgio Paulo, pessoas que estão à procura de algo para preencher as suas vidas. Pessoas que já estão bem colocadas na vida, têm as suas responsabilidades, mas mesmo assim, tem algo dentro delas que diz que elas não estão completas, por melhor que esteja o seu status. Um tempo atrás, um artista famoso aí do cinema, um sujeito jovem, muito jovem, mas que já tem em seu currículo filmes que lucraram milhões e milhões. Um grande ator. Um homem que realmente representa bem o seu papel. Mas a vida dele foi se derretendo por dentro. A ponto dele chegar num grande festival de cinema do mundo, colocar um saco de papel na cabeça, fazer 2 buracos assim onde ficam os olhos, e um buraco onde fica o nariz, e escrever: eu não sou mais famoso. Porque a fama estava destruindo a personalidade dele. E se entregou ao álcool especialmente, entre outros vícios. Alguns dias atrás eu li uma notícia, que conto aqui com reservas, porque não sei se é totalmente confiável, mas estava lá, num portal de notícias, de que fazendo um filme no qual ele representava um cristão fervoroso, e tentando entrar dentro da cabeça daquele personagem que ele estava representando naquele filme, ele começou a perceber que havia algo importante ali e que poderia ser bom para ele. E ele então começou a ir a fundo naquela história que caracterizava o seu personagem. Em um determinado momento ele disse: é isso que eu preciso. Essas palavras que o meu personagem fala, é disso que eu preciso. E quem escreveu a matéria que eu li disse que ele se entregou inteiramente a Jesus Cristo. Então a sua vida ganha novos contornos e novo sentido a partir disso. Porque fama não satisfaz. Dinheiro também não. Tudo o que esse mundo nos oferece tem limites de satisfação. Por isso o grande conjunto de rock aí diz: eu não encontro satisfação em lugar nenhum. Porque nada nesse mundo é capaz de preencher inteiramente. Sérgio Paulo, procônsul de Roma, um homem bem estruturado, bem estabelecido, também não encontrava satisfação. Há muitas pessoas assim hoje, que não encontram, por mais bem-sucedidas que possam ser em suas vidas pessoais, nas suas carreiras profissionais, essa satisfação que
preencha suas vidas. E há muitas pessoas que tentam encontrar isso onde Sérgio Paulo queria encontrar isso. Com bruxos, com mentirosos, como Elimas. Há muitas pessoas extremamente brilhantes em seus negócios, em seus estudos, que tentam encontrar algum lenitivo para suas almas com essas propostas da mentira. Hoje nós também estamos vivendo um momento em que a proposta dos que vivem sem Deus está crescendo. E há muitos porta-vozes dessas ideias por aí. Porque Deus é um estorvo, segundo essas pessoas, é melhor deixar Ele de lado e curtir a vida. Quarta-feira da semana passada, nós estávamos no estudo da Bíblia, lá no grupo da cidade universitária, estudando o Evangelho de Marcos, e nós estávamos falando e aprofundando essa realidade. E uma das pessoas que estava lá, doutoranda na Universidade de Campinas, que sofre pressão por ser crente, é ridicularizada por alguns. Ela nos lembrou de uma história acontecida em 1892. Um senhor de 70 anos viajava de trem, tendo ao seu lado um jovem universitário. O jovem universitário lia um livro sobre ciências. O senhor, por sua vez, lia um livro de capa preta. Foi quando o jovem percebeu que se tratava da Bíblia, e estava aberta no livro de Marcos. Sem muita cerimônia, o jovem interrompeu a leitura do velho e perguntou: o senhor ainda acredita nesse livro cheio de fábulas e crendices? Sim, mas não é um livro de crendices. É a palavra de Jesus. Estou errado? É claro que está. Creio que o senhor deveria estudar a história universal. Veria que a Revolução Francesa, ocorrida há mais de 100 anos, mostrou a miopia da religião. Somente pessoas sem cultura ainda creem em Deus. O senhor deveria conhecer um pouco mais sobre o que os nossos cientistas pensam e dizem a respeito disso tudo. É mesmo? E o que pensam e dizem os nossos cientistas sobre a Bíblia? Bem, respondeu o universitário, como vou descer na próxima estação, falta-me tempo agora. Mas deixe o seu cartão, que eu lhe enviarei o material pelo correio com a máxima urgência. O velho, então, cuidadosamente, abriu o bolso interno do paletó e deu o seu cartão ao universitário. Quando o jovem leu o que estava escrito no cartão, saiu cabisbaixo, porque no cartão estava escrito: Professor Doutor Louis Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. E é de Pasteur a frase: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita nos aproxima. Há pessoas como Sérgio Paulo, pessoas que querem ouvir e querem entender quem é Jesus.
E o que chama especialmente a minha atenção aqui é o versículo 12. Que o texto diz: o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor Jesus. Doutrina. O apóstolo Paulo gastou tempo, ele, Barnabé, João Marcos, para dar a esse homem uma rocha forte o suficiente para ele estruturar de novo a sua vida. Para ele entender bem quem é Jesus. Que não é uma crendice, que não é uma fábula. Porque para muitos Jesus hoje é isso. Sabem tão pouco dele que não passa disso. Mas o testemunho nos leva a dar uma estrutura para que a pessoa possa compreender a doutrina, a realidade sobre quem é Jesus. E quando nós conseguimos oferecer uma figura doutrinária sólida sobre Jesus Cristo, as pessoas começam a dar ouvidos. Então nós entendemos aqui que o Evangelho chega a pessoas em qualquer estado em que elas estão. E o Evangelho é poderoso em si. É forte o suficiente para enfrentar quaisquer perguntas. Quaisquer. Um dos autores que eu gosto muito de ler é químico de formação. Criado num lar cristão, chegou um determinado momento, aquele momento ali entre adolescência e juventude, ele deu as costas para Jesus Cristo, foi viver a vida como entendia ser melhor, um homem de grande capacidade intelectual, formado com as melhores notas nas escolas que estudou, envolvendo-se com filosofias e propostas e ideologias. E quanto mais fundo ele ia nessas filosofias e ideologias, mais inquieto ele ficava com aquilo que ele na infância tinha recebido na sua casa, na sua igreja. Até que em um determinado momento da sua vida ele resolveu confrontar de maneira profunda essas propostas filosóficas e ideologias com Jesus Cristo. E fazer as perguntas centrais e mais necessárias serem feitas para ver se Jesus resistia a essas perguntas. Então ele entrou nesse processo que durou um bom tempo, e quanto mais ele lia sobre Jesus, ele lia as Escrituras como um todo, mais inquieto ele ficava, porque mais ele enxergava verdade e razão em Jesus e nas Escrituras, e mais frágil ficavam as propostas filosóficas e ideológicas, que ele entendia em determinado momento serem fortes. Então esse químico, especialista, renomado na sua área, rendeu-se inteiramente a Jesus Cristo. Inteiramente. Porque o Evangelho é forte. E Deus não tem medo de perguntas humanas. Nenhuma delas assusta Deus. E o texto também fala sobre Elimas. E
quando fala sobre esse falso profeta, esse enganador, o texto nos diz que o Evangelho é poderoso também o suficiente para dar conta de gente assim. Gente que é um estorvo para a proclamação do Evangelho. Então o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, o confronta. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? E a igreja tem o mesmo poder. Cheios do Espírito Santo, nós não precisamos temer as obras mentirosas e enganosas de Satanás. Não há nada a temer aí. Porque Jesus Cristo é poderoso sobre tudo e sobre todos. E nós temos toda a autoridade, uma vez fiéis e cheios do Espírito Santo, para confrontar esses poderes do engano, da mentira e da malícia. Não precisamos temer. E de fato, usando desse expediente do qual o apóstolo Paulo lançou mão do poder de Deus para realizar aquele sinal, isso abriu portas para que Sérgio Paulo ouvisse com mais desimpedimento a mensagem transformadora do Senhor Jesus. Mais à frente, se você continuar a ler, no capítulo 13, você vai ver que a doutrina que chamou a atenção de Sérgio Paulo e que transformou a vida dele está registrada aqui dos versículos 16 a 41. Nós temos a oportunidade hoje de participar da ceia do Senhor. Oportunidade que Deus usa para abençoar as nossas vidas, nos restaurar e dinamizar a nossa fé. E o coral da igreja nos ajuda cantando para participarmos da mesa do Senhor.
frente para servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus que está congregado aqui. Amados irmãos, o Senhor permitiu que estivéssemos aqui esta noite para participarmos juntos dessa celebração eucarística, a Santa Ceia do Senhor. E é com grande alegria que nos reunimos em torno dessa mesa. Eu queria relembrar um pouco como tudo começou, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia. Ele estava participando da Páscoa com seus discípulos. Sabia que era a última vez que participava. Ele surpreendeu os discípulos em 3 momentos. Primeiro, quando ele cingiu-se de uma toalha e lavou os pés aos discípulos. O segundo momento é quando ele declara que seria morto e que seria traído por um deles, e aponta Judas como traidor. O terceiro momento que surpreendeu os discípulos é que, em plena celebração da Páscoa, ele quebra o rito da Páscoa e toma novamente o pão, depois que tinha passado o momento dos pães asmos, e os discípulos olham para ele, surpresos. Ele toma o pão e ali, naquele momento, ele institui a ceia que nós vamos celebrar nesta noite. E às vezes eu me coloco na cena, olhando para Jesus. O que ele vai fazer agora? Por que ele tomou o pão? A Páscoa estava sendo celebrada há tantos anos, e agora ele faz uma modificação. Ele toma o pão, parte e dá aos discípulos. E este é o registro de Marcos. Diz Marcos que enquanto comiam, então estavam na continuação da celebração pascal, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. E os discípulos ficaram surpresos com isto, mas obedeceram o mestre e receberam o pão. Isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e aquele era o momento do cálice da graça, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então ele acrescenta:
isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. E faz aquela declaração emocionante, que emociona-nos até hoje. E disse Jesus: em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Os discípulos não entenderam nada. Só muitos anos depois é que eles vieram a compreender o significado, que havia alguma coisa tinha mudado. E aqui, nesse momento, começa a igreja. Alguns colocam a inauguração da igreja no dia de Pentecostes. Outros acham que foi neste momento da celebração da ceia que o Senhor realmente instituiu a sua igreja, porque Ele quis que nós fôssemos irmãos e pudéssemos estar em comunhão uns com os outros. Vamos orar, curvando nossas cabeças. Senhor, agradecemos pela instituição da Eucaristia, porque quando celebramos esta ceia, nós nos acercamos dessa mesa e sentimos que pertencemos ao Senhor Jesus e que somos irmãos uns dos outros. E a nossa fé se renova neste momento, Senhor. Permite que isso aconteça, que esse milagre realmente da presença de Jesus em nossas vidas se repita. Transforma esses elementos, o pão e o vinho, separando-os do seu uso comum para este momento de comunhão. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Se alguém precisar participar do elemento que não tem glúten, está aqui com o Cícero, é só sinalizar para ele.
Todos são convidados a participar desta ceia. E, ao mastigar este pão, nos lembremos daquilo que Cristo fez por nós, sofrendo na cruz. Comamos do pão. Todos aqueles que participaram do primeiro elemento, o pão, o corpo de Cristo, são convidados a participar também do cálice, o cálice da nova aliança, no sangue de Jesus, para a remissão dos pecados. Nós não mais somos escravos da morte, não mais somos escravos do pecado, por causa do sangue de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Tomemos do cálice.
Tomai e bebei, disse o Senhor Jesus, esse é o cálice da aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Vamos ficar todos em pé. E após a bênção, o coral da igreja vai nos despedir com louvor a Deus e também uma bênção. Recebe, Senhor, a nossa sincera gratidão por termos sido trazidos aqui para adorar o nome do Senhor, aquele que preenche a nossa vida, que nos acode quando tropeçamos e nos levanta quando caímos. O Deus que cuida dos seus. Recebe a nossa gratidão a Deus, porque sabemos que durante os dias dessa semana que temos à frente, contaremos com a companhia do Senhor, do Espírito Santo do Senhor, que caminhará conosco, que nos corrigirá, que nos orientará, que nos animará e entusiasmará a nossa alma. Por causa disso, ó Deus, recebe também o nosso louvor. A vós que antes não erais povo, mas que agora sim sois o povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas em Jesus Cristo fostes alcançados pela misericórdia de Deus. Que o Senhor mesmo vos abençoe e vos guarde, fazendo resplandecer sobre vós o seu rosto, tendo misericórdia de vós e dirigindo os vossos passos por caminhos de paz, para a glória do Deus bendito e trino e para sempre. Amém. E
Queremos saudar aqueles que estão nos visitando. Se houver alguém que está aqui conosco pela primeira vez e pudesse colocar em pé um instante, por favor, nós gostaríamos de reconhecer sua presença. Muito bem-vindo, viu? Que Deus abençoe você. Alegria recebê-lo aqui com a gente hoje. Qual mesmo o seu nome? Bem-vindo, viu, Silvano? Por favor, os irmãos queiram cumprimentá-lo em nosso nome. Nós estamos distribuindo hoje o livreto de Cada Dia Família. Ainda temos aí, Marcelo, agora à noite? Um pouquinho. Então, se você ainda não pegou, pode passar ali com os diáconos e retirar o seu. É um livreto de meditações diárias no tema da família. E nós queremos que você leve e participe desse momento. Nós também estamos com a família de oração. E se você ainda não preencheu o papel com o seu nome, o nome da sua família, você pode fazer ainda hoje. Entregar ali à frente também, nós temos lá um lugar especial e você retira lá a família pela qual você vai passar os próximos dias orando. E também você pode fazer contato. Nesse papelzinho que você pode escrever o nome da sua família, tem também um espaço para você deixar o seu e-mail, o seu telefone se você quiser, e nós pedimos que você faça pelo menos um desses, telefone ou e-mail, para que as famílias possam também se contactar. Não é segredo, não é, você pode ligar para a família e dizer que você está orando por ela. E nós vamos ter programas especiais aqui no mês de maio para celebrar esse instante também. E lembre que o boletim é o veículo pelo qual nós nos informamos e também podemos nos envolver na tarefa da igreja. Tenha uma boa semana.